O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando saiu de Ur dos Caldeus, em direção para Canaã, o patriarca precisou passar por toda a extensão do crescente fértil. Subiu o curso do rio Eufrates até Harã, num trajeto de 1.600 quilômetros. Harã era um grande centro comercial da Mesopotâmia. Seguindo seu caminho, Abrão parou em Siquém, onde construiu um altar ao Senhor e o adorou. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Logo depois foi para Betel e adorou ao Senhor novamente. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Por falta de alimentos, Abrão decidiu descer para o Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Depois regressou novamente a Betel. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Em Gênesis 14, lemos a história de Quedar-laomer, rei de Elão, que foi para a região sul do Jordão e, numa expedição militar, subjugou as cidades nas imediações do Mar Morto. Em virtude de uma guerra estabelecida entre os inimigos de Sodoma e Gomorra, Ló foi levado cativo com todos os seus bens. Quando Abrão soube disso, reuniu 318 escravos nascidos em sua casa, foi ao encalço dos 4 reis que haviam vencido os reis de Sodoma e Gomorra, mais os das cidades circunvizinhas, e os derrotou. Ele resgatou seu sobrinho, trazendo-o de volta com tudo o que era seu. Ao regressar, Abrão encontrou-se com o sacerdote Melquisedeque, que era rei de Salém. Já em Hebrom, ocorreram os seguintes eventos. Deus fez um pacto com Abraão, o nascimento de Ismael, a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. O patriarca morou também por alguns anos em Berseba, em meio a ricas e abundantes pastagens e poços de água doce. De lá se dirigiu para o monte Moriá, na qual o Senhor Deus colocou à prova. Abraão deveria sacrificar seu filho Isaque a Deus, sendo mais uma vez exemplo de fé e obediência para nós até os dias de hoje. Foi provado e aprovado pelo Altíssimo. Além de Ismael, que era o filho da escrava egípcia, Agar, e Isaque, que era o filho legítimo de sua esposa Sara, Abraão, depois da morte de Sara, casou-se com Quetura e teve com ela filhos, que são Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Ele entregou tudo o que tinha para Isaque, mas aos outros deu presentes e os despediu para o Oriente. Provavelmente Berseba e Hebrom foram os últimos lugares onde Abraão residiu durante os últimos anos de sua vida. Sara, a sua primeira esposa, morreu em Hebrom, e o patriarca foi sepultado no mesmo lugar, na caverna de Maquipela, ao lado de sua esposa Sara.